Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande beata, Maria da Paixão. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração dos santos 7 dormentes de Éfeso, que, segundo a tradição, consumado o martírio, descansam em paz, esperando o dia da ressurreição. Data da morte incerta. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Izmit, na Turquia, São Pantaleão ou Pantalaimão, mártir, venerado no Oriente por ter exercitado a profissão de medicina sem receber recompensa alguma pelo seu trabalho. Morte no ano 305. Em Lons-le-Saunier, nos montes do Jura, na Gália, atualmente na França, São Desiderato, que é considerado como o bispo de Besançon. Morte no século V. Em Roma, no cemitério de Priscila, junto à Via Salária, São Celestino I, Papa, que, para defender a fé da Igreja e expandir as suas fronteiras, constituiu o episcopado na Inglaterra e na Irlanda e apoiou o Concílio de Éfeso, no qual, em oposição a Nestório, foi saudada a bem-aventurada Virgem Maria como Mãe de Deus. Morte no ano 432. Próximo de Antioquia, na Síria, hoje na Turquia, São Simeão, monge, que viveu muitos anos sobre uma coluna, pelo qual foi denominado Estilita, homem admirável pela sua vida e pela sua palavra. Morte no ano 459. Em Loches, junto ao rio Indre, no território de Tours, na Gália, atualmente na França, Santo Urso, abade, pai de muitos cenóbios, célebre pela sua abstinência e outras virtudes. Morte entre os séculos VV. Em Ravenna, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, Santo Eclésio, bispo, que foi companheiro do Papa São João I na oposição às atrocidades do rei Teodorico e, depois de as superar sozinho, deu à sua igreja novo esplendor. Morte no ano 532. Na região de Béar, situada nos Pirineus, na Gasconha da Gália, hoje na França, São Galactório, que é venerado como bispo de Lescar e mártir. Morte no século VI. Em Mantineia, próximo de Esquizar, em Honoríades,
território da Anatólia, hoje na Turquia, Santa Antusa, virgem, que, sendo monja, sofreu a flagelação e o exílio no tempo do imperador Constantino Coprônimo por causa do culto das sagradas imagens, e finalmente, pôde regressar à sua pátria, onde morreu em paz. Morte no século VIII. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Jorge, diácono e monge sírio, Aurélio e Sabigoto, esposos, Félix e Liliosa, também esposos, que, durante a perseguição dos mouros, animados pelo desejo de dar testemunho da fé em Cristo, não cessaram de louvar Jesus Cristo até ao momento de serem decapitados. Morte no ano 852. Em Ocrida, no Ilírico, na atual Macedônia, São Clemente, bispo de Velíca, ilustre pela sua cultura e conhecimento das ciências sagradas, que levou a luz da fé ao povo búlgaro. Com ele se comemoram os santos bispos Gorásdo, Naum, Sabas e Angelário, que continuaram na Bulgária a obra dos santos Cirilo e Metódio. Morte entre os séculos 9x. No cenóbio de Garsten, na Estíria, na odierna Áustria, o beato Bertoldo, abade, ao qual tinham fácil acesso os penitentes em busca de conselho e todos os que procuravam auxílio. Morte no ano 1142. Em Piacenza, na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Raimundo Palmério, pai de família, que, depois de morrerem a esposa e os filhos, fundou um hospício para acolher os pobres. Morte no ano 1200. Em Faenza, também na Emília-Romanha, o beato Nevolone, célebre pelas suas peregrinações religiosas, austeridade de vida e observância eremítica. Morte no ano 1280. Em Amélia, na Úmbria, também região da Itália, a beata Lúcia Bufalari, virgem, irmã de São João de Rieti, das Oblatas da Ordem de Santo Agostinho, ilustre pela sua penitência e zelo das almas. Morte no ano 1350. Em Stafford, na Inglaterra, o beato Roberto Sutton, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, foi enforcado por causa do sacerdócio. Morte no ano 1588. Em Beaumaris, no país de Gales, o beato Guilherme Davis, presbítero e mártir, que, na mesma perseguição, por causa do sacerdócio, depois de orar pelos presentes, sofreu o mesmo suplício. Morte no ano 1593. Em Brescia, na Lombardia, região da Itália, a beata Maria Madalena Martinengo, abadesa da Ordem das Clarissas Capuchinhas, insigne pela sua abstinência. Morte no ano 1737. Em San Giorgio Cremano, cidade da província de Nápoles, na Itália, a beata Maria da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria da Graça Taralo, religiosa da Congregação das Religiosas Crucificadas Adoradoras da Eucaristia. Morte no ano 1912. Em Oleria, povoação da província de Valência, na Espanha, o beato Joaquim Villanova Camalonga, presbítero e mártir, que, em tempo de perseguição contra a fé, alcançou a glória celeste. Morte no ano 1936. Em Lisá, localidade próxima de Barcelona, também na Espanha, o beato Modesto Vegas Vegas, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais e mártir, que, durante a mesma perseguição contra a fé, derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, os beatos Felipe Hernández Martínez, Acarias Abadia Buesa e Jaime Ortiz Alzueta, religiosos da Sociedade Salesiana e mártires, que na mesma perseguição sofreram o martírio. Morte no ano 1936. Em Guadalajara, também na Espanha, o beato André Jiménez Galera, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que consumou gloriosamente o combate da fé durante a mesma perseguição religiosa. Morte no ano 1936. Em Las Emes de Belinchón, perto de Cuenca, também na Espanha, os beatos mártires Antolín Astorga Dias, Henrique Bernardino Francisco Serra Chorro, José Aurélio Caleja de Uierro e José Gutierrez Arranz, presbíteros da Ordem de Santo Agostinho, e Vicente Toledano Valenciano, presbítero da Diocese de Cuenca, que passaram à glória celeste depois de terem dado um inquebrantável testemunho de fé em Cristo. Morte no ano 1936.
Em Monera, na província de Albacete, também na Espanha, o beato Bartolomeu Rodrigues Soria, presbítero da diocese de Albacete mártir, que na mesma perseguição religiosa terminou vitoriosamente o combate da fé. Morte no ano 1936. Em Toledo, também na Espanha, o beato Joaquim de Lamadrid Arespacochaga, presbítero da diocese de Toledo e mártir, que deu o supremo testemunho de Cristo durante a mesma perseguição contra a fé cristã. Morte no ano 1936. Em Balsarena, cidade da Catalunha, também na Espanha, os beatos Francisco Magino, Antônio Tos Laveria e Raimundo Eloy, Narciso Serra Rovina, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que, pelo combate do martírio, alcançaram a imperecível coroa de glória. Morte no ano 1936. Em São Frutuoso de Bages, localidade da Catalunha, também na Espanha, o beato Honesto Maria, Francisco Pujol Espinaldo, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártir, que, na mesma perseguição, foi assassinado por causa da sua fé. Morte no ano 1936. Em Valvidrera, na Catalunha, também na Espanha, as beatas Raimunda Fossas Romãs, Adelfa Sorubó, Teresa Prats Marte, Otília Alonso Gonzalez e Raimunda Perramon Vila, virgens da Congregação das Irmãs Dominicanas da Anunciata e Mártires, que, de lâmpadas acesas, foram dignas de entrar na ceia eterna de Cristo Esposo. Morte no ano 1936. Em Auschwitz, próximo de Cracóvia, na Polônia, a beata Maria Clemente de Jesus Crucificado, Helena Staseuska, virgem da Ordem de Santa Úrsula e mártir, que, durante o furor da guerra, foi encarcerada no desumano campo de extermínio, onde morreu vítima dos tormentos suportados pela fé cristã. Morte no ano 1943. Vida da beata Maria da Paixão. É não só através do amor fraterno, mas também mediante a Eucaristia, que entramos em contato com Cristo, tornando-nos seus ramos e permanecendo com Ele. E precisamente este, parece-me, é um traço característico da fisionomia espiritual da beata Maria da Paixão. Ela entregou-se ao mundo, oferecendo-se com Cristo e por Cristo, como vítima de reparação dos pecadores, reconhecendo de resto na necessidade da santidade dos sacerdotes a possibilidade de um mundo novo. A vida da beata foi consumada, permanecendo em Cristo, vivo e realmente presente no sacramento da Eucaristia. As suas longas adorações, de dia e de noite, significam a sua escolha sábia de permanecer sempre com Jesus. Ela compreendeu o segredo que exprime com estas suas palavras: quero ser santa, amando Cristo na Eucaristia, sofrendo com Cristo crucificado, contemplando Cristo na pessoa do irmão. Por isso, o seu carisma é a admiração contemplativa da Eucaristia, em que a beata encontrava as forças para superar as dificuldades, a tal ponto que nos últimos dias da sua vida se alimentava exclusivamente da Eucaristia. Podemos ver a mensagem da nova beata nas suas últimas palavras, dirigidas às irmãs de hábito, uma mensagem sempre original e atual. Sei que a citam com frequência, quase como um lema, as suas irmãs de convento e as pessoas devotas da beata Maria Taralo, mas quero repeti-las uma vez mais, recomendo a santa observância das regras, a prontidão à obediência e de modo particular a adoração cotidiana de Jesus sacramentado. Amai fortemente Jesus na Santíssima Eucaristia, nunca o deixeis sozinho, não o encolerizeis e não lhe causeis desgostos. Este apelo da irmã Maria da Paixão é dirigido não só às religiosas crucificadas adoradoras da Eucaristia, mas também a todos nós, a fim de renovarmos o fervor eucarístico, que em última análise realiza concretamente o conselho evangélico: permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Permanecer no seu amor, e este verbo em grego significa inclusive habitar, ter uma comum residência e experiência de vida. Como é alto nível de vida a que o cristianismo nos eleva, e muito diferente daquilo que pensam os que reduzem a nossa religião a um conjunto de regras de vida e fórmulas de doutrina. Aqui, trata-se de sermos inseridos numa reciprocidade com o próprio Deus. O seu amor faz-se recíproco do nosso. Deus, que é o amante, afirma que se encontra dentro de nós, e nós, em Cristo, estamos dentro dele. Agora cabe a nós aceitar o convite de Jesus,
que Maria da Paixão realizou durante toda a sua vida. Mas é importante recordar que não se trata de uma contemplação que tenha finalidade em si mesma. O texto cita 5 vezes a expressão dar fruto. Assim como a segunda leitura nos exortava a amar a Deus com os atos e na verdade. Quem ama a Deus verdadeiramente, ama também o próximo, e deseja que ele chegue ao conhecimento da verdade. Como é que se pode amar uma pessoa e, ao mesmo tempo, permitir que ela permaneça no erro, que esteja em perigo a sua salvação e, portanto, a sua felicidade eterna? Esta insistência recorda-nos que o amor nunca é estéril, mas fecundo, sempre. Queira a Beata Maria da Paixão ajudar-nos a crescer no compromisso de trabalhar e de viver pelo único bem que é digno de ser buscado, o advento do reino de Cristo no mundo, um reino de amor, de justiça, de reconciliação e de paz entre os homens e os povos. Cardeal José Saraiva Martins, a homilia de beatificação, a 14 de maio de 2006. Nasceu em 23 de setembro, 1866 em Bar, Nápoles, Itália. Foi batizada no dia seguinte com o nome de Maria Grazia. Seus pais, Leopoldo e Concetta Taralo Borriello, tiveram 6 filhos, 2 dos quais morreram muito cedo. 2 das filhas também eram religiosas. Seus pais, que lhe deram uma sólida formação humana e cristã, ainda viviam quando ela morreu. Maria da Paixão, e colaboraram como testemunhas no processo canônico. Sua mãe disse no processo, e desde a infância sempre mostrou dócil e tranquila, como se estivesse distante. Era a primeira de minhas filhas, e com amor e compromisso muito além de sua idade, me ajudou com o trabalho doméstico e se ocupava ensinando suas irmãs pequenas que ela aprendia na escola. Ela desejava receber a Eucaristia. Em sua autobiografia, ele escreve: quando eu ia à missa com a minha mãe, observando as pessoas que vieram para a mesa eucarística, começava a chorar, porque eu também queria receber a Sagrada Comunhão, mas não me deixavam. Finalmente, ela poderia fazê-lo, aos 7 anos, a segunda-feira da Semana Santa de 1873. Ela recebeu o sacramento da confirmação aos 10 anos. Quando terminou a escola primária, Maria Grazia aprendeu e praticou como costureira. Sua vida era totalmente voltada para a perfeição cristã e a vida consagrada na vida terciária franciscana, vivia os conselhos evangélicos. Aos 22 anos, quando ela pensou que pertencia completamente a Jesus, seu pai, que se opôs a essa vocação, tentou impor a aceitação do casamento. O jovem Rafael Aruto pediu a mão de Maria Grazia. Como seu pai era muito autoritário, não ousou recusar, convencida de que, mesmo que o casamento ocorresse, ele não se consumaria. Esta certeza foi dada a ela por Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a 13 de abril de 1889 foi realizado o casamento civil, deixando para mais tarde o religioso, como era a tradição na região. Mas naquela noite, no banquete para comemorar, Rafael me senti mal por um ataque de moptise e os médicos aconselharam-no a mover-se para a Torre del Greco para respirar um ar mais seguro. Ele morreu 9 meses após o casamento civil em 27 de janeiro de 1890. O pai de Maria Grazia queria lhe impor um segundo casamento, mas ela disse: pai, não quero desistir agora, e tendo visto o que aconteceu não está convencido de que eu deveria ser uma freira? Finalmente seu pai deixou que seguisse seu caminho para entregar-se sem reservas a Deus na vida consagrada. Em 1º de junho de 1891, juntamente com sua irmã Drusiana, entrou para o convento das Irmãs Adoradoras da Eucaristia Crucificado, fundada por Maria Pia Notari Deus. Sua irmã Judita entrou na congregação 3 anos depois. Durante o processo canônico, a fundadora, que tinha lhe dado o nome de Maria da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhou a sua vida virtuosa e sua fama de santidade. A professora das noviças, Irmã Maria, disse: durante o noviciado, sob minha direção, com uma precisão admirável cumpriu todos os seus deveres religiosos, com distinção entre suas parceiras, especialmente na virtude da santa obediência e humildade para não chamar a atenção para qualquer coisa. Conduzida plenamente na sua vocação para o amor da paixão de Cristo crucificado, a Eucaristia e Nossa Senhora das Dores. Ele disse: em meu nome é Irmã Maria da Paixão e eu sigo o Mestre.
recebeu várias funções, incluindo a direção espiritual de suas irmãs como noviças, mas também as mais humildes, como cozinheira, florete e porteira. Entre as atribuições ela preferia fabricar as partículas para a Santa Missa, porque ela via como uma extensão da adoração eucarística e como parte do carisma do Instituto. Orou constantemente, passou muito tempo durante o dia e às vezes à noite, rezando em último lugar no coro, e manteve-se em estreito diálogo com Deus. A oração era o alimento da alma. Sempre foi exemplar e edificante na caridade e na oração, na comunidade e admirada por todos. Num dos seus escritos manifesta seu zelo ardente com estas palavras: quanta tristeza meu coração sentia com a extensão do amor ardente do coração do Verbo Divino aos homens, e que este tão grande amor era recebido com a mais negra ingratidão. Eu disse: ó, meu Deus, eu gostaria de poder gritar para o mundo, para as praças, para o mundo cego abrir os olhos e conhecer esse Deus e amá-lo. O amor não é amado, porque ele não é conhecido. Ela viveu os últimos dias de sua vida comendo somente a Eucaristia. Morreu em 27 de julho de 1912. Sua fama de santidade espalhou-se, e sua oferta heróica de oferecer-se como vítima pelos pecadores e os sacerdotes, e pelos dons sobrenaturais que coroou o caminho da espiritualidade, santidade e misticismo. Ela foi beatificada em 12 de maio de 2006. Beata Maria da Paixão, rogai por nós.